Certa manhã, acordei com a usual perplexidade da mente, que acompanha o retorno à consciência. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cristina Casagrande e sejam todos bem-vindos ao canal Tolkienista. Hoje eu vou falar desse livro aqui, ó, Fantasties, ou, em bom português, Fantastes. E se você acha ainda que fantasia é coisa de criança, hoje é a oportunidade de você tirar isso da sua cabeça. Fantastes, publicado em 1858, é considerado uma das obras-primas do escritor escocês George MacDonald. Ele é chamado de um romance de fantasia, e um dos adjetivos que costumeiramente se dá a essa obra é que é um romance para adultos, de fantasia para adultos. O próprio George MacDonald disse uma vez que era um romance de fadas para homens e mulheres. Mas por que uma fantasia, um romance de fadas para adultos? Na época em que foi publicado, estava bem no auge da era vitoriana, e nessa época as pessoas já consideravam fantasia, contos de fadas, uma coisa mais voltada para o público infantil, alguma coisa mais didática, que entrava nos folhetins mais morais, sobre as virtudes e tudo mais. Antes não era assim, mas nessa época passou a ser assim fortemente. Mas é claro que tinha suas brechas, e uma delas era o George MacDonald, que para ele a fantasia sempre foi voltada para adultos, né? Adultos ou criança, não importa, né? Outra grande obra dele é A Princesa e o Goblin, e tudo bem, as crianças talvez fossem o público-alvo principal, mas também diverte os adultos, né? Mas essa não, eu considero também uma obra para adultos, Fantastes, não porque tem algum assunto pesado, como, sei lá, sexo explícito, violência, ou alguma coisa assim, de alguma droga proibida e tal. Não, mas é um livro, primeiro, ele é um romance, ele é muito extenso, e as crianças, dependendo da idade, não tem tanto fôlego para ler tantas páginas assim, ainda mais sozinha, né? E depois o tema, né? As coisas que são trabalhadas lá dentro são coisas mais densas, filosóficas. Ele tem muitas camadas, mas nenhuma delas é superficial. Não é um livro que você pode ler e só ver ali a superfície. Por exemplo, o Hobbit. Se você for ler só a primeira camada, vira só uma diversão, uma aventura. Tem muitas camadas, Senhor dos Anéis ainda mais. Mas no Fantastes até tem muitas camadas, mas todas elas, mesmo a mais superficial, já é bem profunda, então é realmente para mentes mais maduras. É uma obra bastante intimista, é escrita em primeira pessoa, fala da história de Anodos, que completa 21 anos, e também está sofrendo pela perda do seu pai, né? Nesse momento, ele começa a sua jornada para a Féria, para o mundo das fadas. Chama atenção o próprio nome, né? Anodos, que quer dizer, uma das acepções desse termo quer dizer que é ir de baixo para cima. Então, é uma jornada transcendente. Ele começa a viver um mundo imaginário, e esse mundo imaginário ecoa o além-mundo, o mundo sobrenatural. E isso remete à alegoria moral, né, que é muito presente em George MacDonald, muito criticada em J.R. Tolkien, por exemplo, e admirada por C.S. Lewis. Lewis declarou que se tornara totalmente dependente do Dr. MacDonald, principalmente quando ele leu Fantastes. E Tolkien, uma vez que escreveu para Clyde Kilby, né, uma carta privada, ele disse que encheu de desgosto, de antipatia, esse tipo de a leitura de Fantastes. Ele falou assim, mas já o Jack, que era o nome que ele chamava intimamente o Lewis, né, os amigos do C.S. Lewis o chamavam de Jack, já o despertou, o Tolkien vai dizer assim. Eu não acho que Tolkien detestava MacDonald como um todo. A gente não pode pegar esse exceto que ele escreveu numa carta privada e já carimbar ali. Eu não acredito nisso. Acho que até foi uma das suas inspirações, mesmo que ele não admitisse. Mas o que incomodava muito Tolkien é a alegoria moral. Quando a gente discute sobre a alegoria, eu estou devendo aqui para vocês um vídeo sobre isso, a gente não entende tanto qual tipo de alegoria, porque o próprio Tolkien escrevia algumas alegorias, mas a alegoria moral é a que realmente o incomodava mais, e a gente vai ver isso um pouquinho mais de perto. Mas voltando um pouquinho à história, né? Então Anodos, o quarto dele se transforma aí, ele começa a sair para uma
floresta, e essa floresta já faz parte de Féeria, desse mundo das fadas. E aí ele vai passar a sua jornada até aquilo que representa a sua morte. Aí que vem a tal da alegoria moral, né? Tá passando por toda essa jornada da transcendência do eu. E claro, depois ele volta para a realidade do mundo primário, mas fica aquela coisa dupla, né? Ele morreu em Féeria, e fica aquela dualidade. E isso incomoda muito Tolkien e já desperta o Lewis. A gente vai ver nas Crônicas de Nárnia, por exemplo, muita alegoria moral. Já é uma história também que começa com ares elegíacos. Por quê? Porque a gente tem a morte do pai ali, né? Então parece já um rito em memória ao seu pai. E é bom lembrar que George MacDonald era um homem religioso, ele teve mestrado em Química e Física, mas ele não seguiu a carreira que costumeiramente quem estudava isso ia, que era a medicina. Ele preferiu estudar teologia, se tornou aí um pastor calvinista, ele era escocês e seguia a igreja calvinista. Ele chegou a ser ministro de uma igreja, mas não foi aceito totalmente, ele ficou um pouquinho assim marginalizado, porque ele já não seguia tanto quanto os seus pares gostariam. O discurso dentro da igreja ali, ele dava ele duvidava um pouco da ideia de predestinação, por exemplo. Então, ele não ficou tão bem quisto, e aí ele seguiu mais a carreira de escritor, e de palestrante, educador, etc, né? Mas o cristianismo está sempre presente nas histórias de MacDonald. E nessa história, em Fantasties, a gente tem essa coisa, né, que o imaginário nos faz lembrar de um mundo sobrenatural, e essa ideia sobrenatural cristã muito presente. Mas eu diria que não é tão fácil de detectar, não, viu? Muita gente pode ler, vai amar, vai mergulhar em Féeria, porque é um grande mergulho, é um mergulho denso, caudaloso, profundo, e simplesmente não associar as ideias cristãs. Tem que ter um pouquinho de referência para fazer essa associação, não é descarada, e é muito bonito, né? Se você é cristão ou não, é uma leitura muito interessante, e se você gosta de fantasia, contos de fadas, eu acho que é uma leitura imprescindível. E a leitura de Fantasties me fez lembrar um ensaio sobre histórias de fadas de J.R. Tolkien. Ele vai dizer que os contos de fadas têm 3 faces: a mítica, que leva para o mundo sobrenatural, a mágica, que tem o contato com a natureza, e o espelho de escárnio e pena. E a principal delas seria a da natureza mesmo, a mágica. A gente já encontra de cara essa questão da mágica, da magia do mundo natural, no contato de Anodos com a floresta, né, com a natureza. Ele tem contato com as árvores, e as árvores, elas têm personalidade, elas parecem mesmo que têm racionalidade. Então, o contato com essas árvores realmente é muito importante nessa história, e aí nem sempre elas são amigáveis, umas delas salvam, outras não. Algumas delas são perigosas e perseguem. Então, tem toda essa questão aí fantástica mesmo no mundo natural. Isso faz lembrar uma fala de Chesterton, ele fez a apresentação aí da biografia que um dos filhos do MacDonald fez. O Chesterton vai dizer que enquanto a fantasia, os contos de fadas, eles transformam cenas cotidianas, pessoas, né, do cotidiano, para ficarem mais interessantes, eles transformam elas em coisas fantásticas, em seres fantásticos, né, em fadas, goblins, bruxas. Já, segundo o Chesterton, é o contrário no MacDonald. O MacDonald, ele já acreditava que as pessoas eram fadas, bruxas, goblins, elfos, disfarçados de pessoas comuns. Então, tudo era ali mais fantástico, mais mágico. Então, assim, quando o quarto de Anodos se transforma numa floresta em Féeria, ele se revela, na verdade, o que ele realmente é, e não o contrário. Sobre o espelho de escárnio e pena que a gente encontra ali nas 3 faces dos contos de fadas que o Tolkien diz no ensaio dele, a gente pode ver também em Fantasties, a gente vê ali tanto a sombra do Anodos, que é o duplo do Anodos, e o espelho também tem a relação dele com o espelho, uma outra relação com o duplo, que é um recurso muito presente na literatura fantástica, a questão do duplo, né, do alemão doppelganger, que vai pronunciar e tal. Então,
Isso a gente vai ver. E a relação dele com a sombra, com o espelho, é uma relação conflituosa, principalmente com a sombra. Por quê? Porque é aquele momento que vai falar do drama humano. Não é tão comum na literatura fantástica, mas existe, sempre vai existir. Porque onde está o ser humano vem o drama dele junto, né? E aí ele vai se libertar da sombra só quando estiver perto daquilo que a gente interpreta como a morte dele, né? Então, é uma questão muito importante ali também. E justamente a ideia da morte dele, a morte do pai, inclusive, vai trazer essa terceira face, que é a face mística, que tem a ver com o sobrenatural, né? Então, você tem essas três faces, a mística, a mágica e o espelho de carne e pena, também presente em Fantastes. Eu acho até que o Tolkien se inspirou em Fantastes quando foi escrever essas três faces. E eu acho muito importante ressaltar a presença das mulheres em Fantastes, é muito presente. Não foram as poucas as vezes que eu falei assim, gente, Arwen é você, elas são super ultra românticas, idealizadas, etéreas, aquela coisa super superior, né? Como se fosse uma entidade superior a ele e tal. E ele tem aquela paixão tórrida e tudo mais. E é uma paixão idealizada, praticamente não é concretizada, né? Então isso é muito a segunda fase, isso é muito a segunda fase do romantismo. Então está muito presente na história do Fantástico. Mas aparecem essas três figuras da mulher, né? A donzela, a mãe e a anciã. E então, enquanto ela traz sedução, ela também traz sabedoria, traz proteção, acolhimento, mas também traz dor, perda, tristeza, a ideia de morte. E é nesse relacionamento com a mulher que o Anodos vai entender a noção de amor. A noção de amor ali é bastante erotizada. Embora não exista nenhuma cena sexual propriamente dita, mas existe este amor eros, né? O amor homem e mulher. É dessa forma que ele representa o amor nesse romance de fadas. Eu acho que a leitura é super convidativa, ela começa super bem, você quer mergulhar naquela féria, naquele lugar junto com Anodos, mas depois de um tempo ela vai ficando um pouco arrastada, um pouco cansativa. Aí chega no final, ela nos resgata de novo e dá aquela despetada. Então, é uma história para se ler com bastante calma, na minha opinião. Uma das curiosidades é que ele é o seu primeiro romance feérico, o seu primeiro romance, na verdade, né? E quase 40 anos depois, em 1895, ele vai escrever seu último romance feérico, que é o Lilith. Foi mais outra curiosidade que foi mais ou menos na época de Fantastes que o George MacDonald conheceu Lewis Carroll, né, o autor das Aventuras da Alice no País das Maravilhas, de quem ele foi mentor, né? O MacDonald foi mentor do Lewis Carroll. E algumas pessoas encontram pontos de identificação nas duas obras. Ele ir para um mundo subterrâneo, a presença do espelho e até a presença de um gatinho que chama Snowdrop, Flocos de Neve em português, tem nas duas obras. A edição que eu tenho aqui é da Thomas Nelson, Brasil, que é lindíssima essa edição. Então vem com essa slipcase que me faz lembrar aí a figura de como se fosse um espelho e que nos convidasse a entrar nesse mundo férico. Tem um projeto gráfico maravilhoso, lindo, lindo, lindo. E vem com uma apresentação do C.S. Lewis. As coisas que me chamaram a atenção, especialmente, é ele falar da relação com o pai, que o George MacDonald seria quase que o oposto do Freud, né? A relação com o pai é uma relação bem próxima, bem unida. Também ele vai falar sobre o romantismo germânico, e esse romantismo significa questionar a supremacia da razão, né? A razão nem sempre explica tudo. E então, por isso que ele vai no mundo da fantasia trazer as suas questões existenciais aqui. Outra coisa que chama atenção é que ele fala assim, olha, a arte das palavras não é tanto forte do George MacDonald. Ele não estaria talvez ele não estaria nem na segunda fileira dos melhores autores. Mas o que ele tem de especial é justamente a sua qualidade mitopeica, que é isso, de fabricar mitos, dele escrever fantasia, literatura de fantasia. Esse é um dos grandes méritos do MacDonald, que virou um dos grandes referenciais do Lewis. O Tolkien já não admite, mas eu acho que também seria, eu colocaria aí no balaio. Eu também questiono um pouquinho essa fala do Lewis, porque eu acho que
Tudo bem, ele não é um autor com um linguajar super rebuscado, que brinca com as palavras e tudo mais, mas ele convida, é muito convidativa a literatura dele, então por que não? Ele também não é o mestre das palavras com a sua simplicidade. Aqui na contracapa, na contracapa da Slipcase, não sei se tem um nome exatamente, mas ele vai chamar ele de o pai da fantasia. E eu acho que, e lá no do Lilith, eles mudaram e colocaram o avô da fantasia, que eu achei bem mais legal, porque existem, a gente costumeiramente também chama o Tolkien do pai da fantasia, mas o MacDonald veio antes, então ele seria o avô. Embora essa alcunha de o avô da fantasia também é atribuída a outros autores, como o Chesterton e o William Morris. De todo modo, se você conhece ou não, se você gosta ou não, o MacDonald é uma grande referência para a literatura de fantasia, para a literatura fantástica como um todo, de contos de fadas e tudo mais. Com certeza, o seu legado é inquestionável. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, deem um mergulho em Féria. Deixe seu like e se inscreva no canal. Beijos e até mais!